Agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem pode ser proponente, né? Quem é que pode ser o proponente de um projeto cultural? Também aqui nós temos duas situações. Ou vai ser a pessoa física ou vai ser a pessoa jurídica. Na instrução normativa, ela vai falar assim: no ato da inscrição, o proponente deverá comprovar a sua atuação na área cultural e, sendo pessoa jurídica, deverá possuir natureza cultural, comprovada por meio da existência nos registros do CNPJ da instituição, de Código e Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, relacionado à área cultural. Ou seja, se você é um proponente, pessoa jurídica, precisa obrigatoriamente ter o CNAE, né, de natureza cultural. Porque se o seu CNAE ele não tiver uma natureza cultural, o seu projeto vai ser impedido, né, e você não vai conseguir a aprovação para a realização do seu projeto. Né, eu coloquei uma observação aqui, né, para a gente ver o anexo 3, né, da instrução normativa. E aqui no anexo 3, ele vai falar sobre uma série de documentações, né, que são exigidas, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né, seja ela de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos. Daí eu vou pedir uma atenção especial para você, né, ler isso daqui com calma, né, porque eu já deixei destacado aqui, né, por categoria, né, quais são o tipo de documentação necessário, né, para cada um dos casos, né, de projetos que são inscritos. E assim, outra coisa importante que a gente precisa, né, dar uma olhada é que não é qualquer tipo, né, de projeto que é aceito. Existem algumas vedações. Dessas vedações, né, a gente vai encontrar essas vedações no artigo 16, né, da instrução, que vai falar o seguinte: é vedada a apresentação de propostas. Primeiro, que envolvam a difusão da imagem e de agente político. Segundo, por pessoa física ou jurídica de direito privado, que respectivamente seja ou tenha como dirigentes, administradores, colaboradores ou membros dos seus conselhos, né, agente político de poder ou do Ministério Público, bem como dirigente de órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, e servidor público do Ministério da Cidadania ou de suas entidades vinculadas, bem como seu respectivo cônjuge ou companheiro. Ou seja, se a pessoa ela é um agente político, ela não pode ser um proponente de projetos culturais incentivados, né, pela Lei de Incentivo à Cultura. Se a pessoa física, né, de direito privado também, que possua, vamos supor que você seja casado, o seu marido ou a sua esposa, ela faz parte de alguma entidade da administração pública, e você também não pode ser proponente de um projeto cultural. Agora nós vamos dar uma olhada, né, na documentação que é necessária, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, né, a princípio eles vão pedir a cópia autenticada, né, de um documento, né, com foto, né, de identificação do proponente, né, pode ser o RG e o CPF, ou o CNH, a CNH. O currículo do proponente, né, que vai comprovar as suas atividades culturais, e uma certidão, né, de quitação de tributos federais. Essa certidão eles não pedem assim já no ato da inscrição, mas se você quiser providenciar e já deixar anexado no sistema, você pode anexar também, porque depois eles vão pedir essa certidão de quitação dos tributos.
Para a pessoa jurídica ele já é um pouquinho mais complexo, porque além dos documentos básicos, né, da pessoa jurídica, eles vão pedir também uma documentação, né, de acordo com a natureza do seu projeto. Os documentos básicos, né, para a pessoa jurídica se inscrever, elas são a cópia autenticada dos dirigentes da entidade, né, RG e CPF ou CNH, o cartão do CNPJ da empresa, a cópia autenticada do estatuto, né, o contrato social, a cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria e o currículo do proponente, né, que comprova também as suas atividades culturais. Aqui é importante ressaltar também que toda essa documentação ela deve estar em formato PDF. Né? Você não consegue anexar essa documentação no sistema se o documento não tiver em formato PDF. Né? Então você providencia, deixa toda a documentação em formato PDF para poder anexar no sistema. Então, a gente já viu aqui o que é, né, a lei de incentivo à cultura. A gente também já deu uma olhada sobre a origem, né, da lei, né, que teve o seu nome primeiramente, né, como Lei Rouanet, devido ao diplomata, né, Sérgio Paulo Rouanet, que instituiu a lei em 1991. Nós vimos também as etapas do processo, né, que o projeto passa, desde a sua apresentação até a prestação de contas. A gente viu também que a CNIC, né, é responsável pela análise, né, dos projetos. Né. A gente viu também quem pode incentivar a cultura. Nós falamos sobre doação, sobre o patrocínio, sobre os enquadramentos, né, os dois enquadramentos, o artigo 18 e o artigo 26. Né, vimos quem pode ser o proponente, vimos algumas vedações, né, de quem não pode ser proponente, a documentação necessária para apresentar um projeto. Depois de todas essas etapas, né, que nós vimos, né, eu vou fazer o planejamento do meu projeto. Então é necessário que a gente coloque realmente no papel e que a gente visualize aquilo que a gente está querendo criar. Né, como é que eu vou desenvolver isso? Então aqui eu peguei como exemplo, né, um espetáculo de teatro. Então nós vamos trabalhar, né, sobre a montagem de um espetáculo de teatro. Então eu coloquei no papel aqui, olha, o que é? É um espetáculo de teatro. Quando que eu vou realizar esse espetáculo? Do dia 9 de janeiro ao dia 13 de junho. Onde esse espetáculo vai ser realizado? Né, no Teatro Belas Artes. Aqui é só um exemplo, tá? Que é um teatro fictício que a gente está usando aqui, né, como o exemplo do nosso planejamento. Né, como que eu vou fazer isso? Aqui nós vamos definir o texto, né, que a gente pretende montar, nós vamos definir os dias e horário das apresentações. Né, por exemplo, o espetáculo ele vai ser, né, realizado sexta, sábado e domingo? Ou vai ser somente sexta e sábado? Né? Por exemplo, os horários, ele vai ser às 19 horas, vai ser às 20. Se for sexta, sábado e domingo, por exemplo, na sexta-feira ele pode ser realizado às 20 horas no sábado e domingo às 19. Então, como a gente vai definir, né, esses dias e esses horários? Né? E com quem que eu vou realizar esse projeto? Né? Então aqui tem uma série de profissionais que vão participar desse projeto. Né? O coordenador, o roteirista, o produtor, o assistente de produção, o cenógrafo, o sonoplasta, o iluminador e etc. E todos aqueles outros, né, que você vai detalhar que são necessários para a execução do seu projeto. Né? Para quem que eu vou fazer isso? Né? Quem que é o meu público-alvo? Né? Meu público-alvo, aqui no nosso exemplo, são homens e mulheres de 18 a 60 anos. Quanto que vai custar? R$30? Terá a minha entrada? Né? Isso daqui você precisa também
ver quanto que ele vai custar. Vai custar R$20, R$30, R$40? Vai ter meia entrada? Não vai ter meia entrada? Isso daí é uma coisa que você também vai decidir. Né? Por quê? Essa é uma pergunta assim, muito importante de ser respondida. Né? Por que eu estou montando esse projeto? Né? Aqui no nosso exemplo, né, porque ele é um desafio para mim, a montagem dessa peça. Né? Ele possui um texto que possui uma mensagem de superação. Depois que eu fiz o meu planejamento, né, já sei, né, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer, como, com quem. Agora eu vou acessar pela primeira vez, né, eu vou colocar todas essas informações, né, na plataforma, no sistema. E como é que eu faço isso? Primeiro passo é você entrar nesse site aqui, salic.cultura.gov.br. Né, como é o nosso primeiro acesso, né, a gente não tem ainda, né, o nosso cadastro. Né, se você já tem o cadastro, né, você vai digitar aqui o seu CPF, a sua senha, e você vai ter o acesso. Como esse é o nosso primeiro acesso, nós vamos fazer o cadastro. Né, e como você pode ver, ele é bem simples. Né, o CPF, o seu nome completo, a data de nascimento, né, o e-mail, e você vai confirmar o e-mail. Né, eles vão mandar para o seu e-mail uma senha provisória, né, e essa senha você precisa trocar ela depois no seu primeiro acesso. Né, e como é que eu faço a troca dessa senha? Né, você vai clicar aqui em usuário, né, e depois você vai alterar a senha. Né, daí você vem aqui na senha atual, você vai digitar essa senha, né, que você recebeu por e-mail, e você vai digitar uma nova senha da sua preferência. Né, você, né, repete essa senha e salva. Então, a partir de agora, você já tem a sua senha configurada e o seu login de acesso. Então, você vai digitar o seu CPF, né, no seu próximo acesso você digita o seu CPF e a sua senha, né, para ter o acesso. Então, agora você já tem o seu acesso, né, com o seu CPF e sua senha, que já foi alterada. Eu preciso agora me cadastrar como proponente. Né, e como é que eu faço isso? Eu venho aqui em administrativo e cadastrar proponente. Né, se você for uma pessoa física, né, você vai cadastrar aqui seu CPF e, se no caso de pessoa jurídica, o seu CNPJ. É um cadastro bem simples, né, você preenche aqui e depois você vai salvar. No caso do proponente pessoa jurídica, né, você deve incluir depois, né, que você finalizar esse cadastro, pelo menos um dirigente. Agora que nós cadastramos já o proponente, né, nós vamos iniciar a nossa proposta, né, o cadastro da nossa proposta. A gente fala proposta porque ele ainda não é pro Ministério, ele ainda não é um projeto. Né, primeiro a gente cadastra, né, como uma proposta, né, de projeto. Né, e como é que eu faço para cadastrar essa nova proposta? Né, eu venho aqui, seleciono o proponente, né, que é o seu próprio nome, e clico nesse botãozinho azul aqui, nova proposta. Né, eu vou clicar em nova proposta, vai aparecer uma tela, né, com uma declaração, né, de responsabilidade. Né, ali embaixo tem aquele quadradinho, né, de acordo, e depois você vai confirmar. Depois que você confirmou, aqui eu já tinha feito um teste, né, que a gente vai usar aqui como exemplo. Então ele já aparece aqui para mim no resultado, né, por página, já aparece o número da proposta, né, o nome da nossa proposta, que é a proposta teste 01, né, aparece o nome do proponente, e a situação, né, que encontra essa proposta, ó, proposta com o proponente. Essa situação aqui, ela vai ser sempre atualizada, né, de acordo com o andamento, né, do seu projeto. Então eu confirmei, né, e vou agora entrar no sistema propriamente dito, né, onde a gente vai cadastrar a nossa proposta. Nós vamos ver aqui esses itens do menu, né, a começar pelo nome da proposta. Esse nome da proposta ele pode ser alterado antes do envio da análise. Aqui no nosso caso, né, eu deixei o nome teste 01.
né, que é só para o nosso exemplo. A tipicidade e seus limites orçamentários, né, diz respeito ao valor, né, referido de cada projeto. No caso de projetos singulares, né, que é o nosso caso aqui, que inclusive é a maioria dos casos, né, de projeto para pessoa física e microempreendedor individual, né, são projetos até R$1 milhão, né, que isso está descrito no artigo 4, né, da instrução. Depois a gente tem os projetos específicos, que são até 6 milhões, e os projetos especiais, que são projetos sem limite de orçamento. Depois a gente tem a tipologia, que a tipologia, no nosso caso, né, de projetos singulares, né, a tipologia ela só dá opção de projetos normais, não tem outras opções. Né? Se fosse um projeto específico, né, até 6 milhões, a gente teria outras opções, né, no caso, né, educativos em geral, né, pode ser um projeto de prêmios, pesquisas, óperas, festivais, concertos sinfônicos, desfiles festivos, corpos estáveis, calendários específicos, eventos literários, ações de incentivo à cultura e exposições de artes visuais. Então todos esses projetos eles se enquadram, né, nos projetos específicos. E os projetos especiais, que são os projetos sem limites, né, também tem uma série de naturezas, né? Um deles é o patrimônio cultural, material e imaterial. Né? A gente também tem como um projeto especial museus e memória, conservação de equipamento cultural, a construção de equipamentos culturais. E aqui você vai selecionar, né, dentre essa lista, né, a natureza do seu projeto, caso ele seja um projeto especial. No nosso caso aqui, ele é um projeto singular. Então, para os projetos singulares, a gente só tem um tipo de tipologia, que é o projeto normal, não tem outro. Né? Depois, a gente vai passar para o resumo da proposta. Né? O resumo da proposta, aqui vai algumas dicas. É importante a gente, né, destacar o seguinte. O Salic Web ele é um sistema muito intuitivo e ele é muito explicativo. Né? Então aqui, ó, por exemplo, no resumo da proposta, ele vai te avisar o que ele pede para você colocar aqui. Então você tem que ter um pouco de paciência e tem que ler, né, com calma tudo que está escrito aqui. Né? O que ele pede no resumo da proposta? Ó, então ele vai falar, no campo resumo, deve-se descrever o objetivo do projeto em no máximo 5 linhas. O texto deve ser conciso e apresentar de forma clara os produtos que compõem a proposta. Seria interessante a gente destacar também que na proposta cultural, a gente não deve colocar o nome dos artistas, data e local de realização, porque eles podem mudar ao longo do projeto. Né? E esse conteúdo, né, o conteúdo que a gente vai escrever ali no resumo da proposta, é o conteúdo que vai ser publicado no Diário Oficial da União. É a partir desse resumo que a sociedade vai conhecer o seu projeto. Né? Então, se você reparar, aqui é uma coisa bem sucinta, sabe? É coisa de no máximo 5 linhas. Então, aqui no nosso exemplo, né, qual que seria o nosso resumo da proposta? Realizar 24 apresentações do espetáculo X na cidade de Amparo. O espetáculo aborda a superação como tema principal, com duração de 60 minutos e classificação etária de 18 anos.